É, eu comecei a jogar vôlei, né, quando eu saí de Itapetininga. Com 13 anos eu fui para o Banespa. E dos 13 anos até os 16 anos, quando eu fiz o meu primeiro contrato profissional no Repórter Suzano, que era o melhor time da década de 90. Né? E com 16 anos, eu já começava a falar com meus amigos. Falei assim, olha, vai ter um time em Itapetininga. Né? E na minha época tinha o André Nascimento, o William Arjona, o Rodrigão, todos os campeões olímpicos, né? São Paulo capital, Juiz de Fora, Osasco. Então eles até brincavam comigo, Itapetininga da Serra, Nércio da Capitinga. Eles não conheciam a cidade. Isso me incomodava, né? Tipo, aquela situação de, caramba, eu posso falar mal da minha cidade, mas um cara de fora não, né? E eu realmente sempre tive essa vontade. E dos 16 anos até os 21, eu joguei aqui no Brasil. E eu sempre voltava aqui para Itapetininga, porque como profissional a gente ganhava muito uniforme. Então eu sempre voltava para Itapetininga, dava muito uniforme para o Marcos, que até hoje ele é funcionário público do vôlei, né, o Marcão, para ele sortear com o pessoal daqui. Né? A gente não tinha nem bola aqui em Itapetininga, era bem complicado. Eu acho que até todos os professores da secretaria sabem, com certeza todos já pagaram algum lanche para algum atleta, jogo de camisa, enfim. A estrutura era sempre muito limitada. Sempre foi muito limitada, né? Então, para mim, era uma satisfação grande, assim, a gente ganhar aquele material e no final da temporada eu poder entregar aqui para eles sortearem e tudo mais, né? E aí, até os 20 anos, 21 anos, eu joguei no Brasil e depois saí fora. Fui jogar na Europa, né, e no mundo árabe. Então, fiquei mais ou menos 10 anos fora do país, entre a Europa e o mundo árabe. E ali, com 26 anos, eu casei e a minha esposa veio morar comigo, ela recém-formada, né? E nessa época, eu lembro que eu estava no Catar jogando. E aí, como ela estava recém-formada de administração, ela começou a colocar no computador o projeto Vôlei Itapetininga. A gente trocando ideia e ela colocando tudo no papel. Então, quer dizer, na verdade... sonho de anos aí. Na verdade, o Vôlei Itapetininga, quem fez foi minha esposa. Ela que desenhou. Ela que desenhou. E né, a vida vai passando e a gente sempre com aquela energia de, querendo fazer algo pela cidade, mas a gente nunca sabe qual é o momento, né? E eu acabei a minha carreira com 31 anos de idade, né? Fixei residência em Florianópolis, minha esposa é de lá, e eu fundei uma empresa de gerenciamento esportivo de voleibol, chamada DM7 Sports. E essa empresa, em 3 anos, ela cresceu demais e se tornou uma das principais empresas de gerenciamento esportivos do país. Nas Olimpíadas de Londres, 70% da seleção brasileira já era gerida pela DM7 Sports. E aí, a minha mãe, nessa época, em 2014 ali, ela começava, poxa filho, volta para Itapetininga, não te vi crescer, não estou vendo a minha neta crescer. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, vamos para Itapetininga, vamos fazer um teste de 1 ano em Itapetininga, porque ela é de Floripa, né? Eu falei, vamos fazer um teste de 1 ano em Itapetininga? E aí, a ideia era estar em Itapetininga e falar, vamos colocar aquele projeto que desde os meus 16 anos, depois com você fazendo, vamos colocar em prática. Porque eu já sou um ex-jogador, mas eu hoje sou um empresário que tem uma força e um know-how muito grande dentro do voleibol. Então, eu achei que era a hora. Né? Então, em 2014, eu decidi voltar para cá. E na época, quem era o prefeito era o Di Fiore. E sempre eu tive a ideia de que não queria ter vínculo político. Né? Eu não queria ir para o Di Fiore através de amigos políticos. E eu cheguei em Itapetininga, fui lá bater na porta do Di Fiore. Ele me recebeu muito bem, com o Ismael, que era o chefe de gabinete também, me receberam muito bem. E a gente teve uma conversa muito bacana. Ele entendeu, ele gostou. E aí, numa reunião seguinte, na época, eu trouxe o Giovanni Gávio para cá. Né? Até saiu grandes matérias aí, para a gente tentar realmente colocar esse projeto. Nessa época, o Osmar Tives, ele era o diretor de comunicação. E aí o Di Fiore pegou o Osmar e falou assim, você vai para a Secretaria de Esportes e você vai dar o suporte para o Rodrigo para que aconteça as coisas. E aí, batalha. Empresa, pessoas, e era muito não. E no começo, as pessoas gostavam muito do projeto, todos. Mas falavam, Rodrigo, cara, esse projeto é muito bom, mas não é para Itapetininga.
é para Campinas, é para Sorocaba, grande, é para grandes centros. Aquela autoestima do itapitiningano, de botar fé de que a gente faça alguma coisa grandiosa, era muito pequena. E aí, o Di Fiore me apresentou com os diretores da 3M, na época, lá de Sumaré. Eles vieram da matriz para cá, a gente conversou com o pessoal, eles adoraram o projeto, só que eles falaram, Rodrigo, a 3M tem um compliance que é muito sério e tem que ser mandado lá para os Estados Unidos para ver. E eles mandaram e depois de algumas semanas eles vieram e falaram assim, Rodrigo, o pessoal adorou, estamos contigo. Que legal. Só que você precisa fazer o projeto de incentivo fiscal. E aí, com a 3M somente, não dava para a gente montar o time, a gente precisava de patrocínios, a gente precisava fazer algo, chamar atenção. Foi quando eu tive uma ideia de ligar para o Renan Dalzotto, que na época, hoje ele é o treinador da seleção, mas na época ele era diretor da CBV. Porque em 3 meses iria ter a Supercopa dos Campeões e já estava certo para ser no Rio de Janeiro. Eu liguei para o Renan, conversei, falei sobre o projeto, eu falei, cara, me traz esse torneio aqui, porque eu preciso colocar esse torneio aqui no ginásio de Itapetininga para as pessoas acreditarem que aqui é possível. E o Renan me falou, cara, beleza, confio em você, o ginásio é bom? Eu falei, é bom. Ele falou, tá fechado. Guto, o ginásio não tinha nem a VCB do bombeiro, não tinha iluminação, não tinha nada. Teve uma época que ficou bem travado lá, né, para eventos, cara, essas não coisas, tinha né? nada, não tinha nada. E aí eu e Osmar, uma loucura, 3 meses para as 4 maiores equipes do país estarem aqui, com transmissão de Sport TV. Inclusive caixa de água, muitas coisas ali eu comprei do meu bolso, porque às vezes a parte pública demora algumas coisinhas e a gente tinha que fazer, né? A gente fez esse campeonato, né? Foi um grande sucesso, foi um desgaste tremendo para colocar isso, mas a estratégia estava feita. A gente conseguiu realmente colocar Itapetininga e as pessoas começaram a olhar que, poxa, é possível.